Shalom, graça e paz em o nome do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui com a palavra queimando no meu coração. Eu quero ser bem objetivo, o máximo possível nessa palavra, bem claro com você, porque esse é um alerta profético de Deus para mim e para você. Deus está nos dizendo que tem algo tremendo para fazer, tem algo tremendo para mover nas nossas vidas. E Deus fala que há algo da parte do céu, há algo da parte de Deus para acontecer ainda nesse segundo semestre de 2020. Ouça, nesse segundo semestre de 2020, Deus quer nos surpreender. Você crê que Deus pode te surpreender ainda este ano? Você crê que Deus pode fazer algo ainda tremendo, algo poderoso na sua história, na sua vida, ainda neste ano 2020? Os prognósticos são todos terríveis, os prognósticos para a economia, para a saúde, são terríveis. Mas Deus está dizendo, Deus me manda aqui dizer para você que há algo da parte de Deus, há algo no coração de Deus, há algo fervilhando, algo borbulhando, e nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar prontos, porque Deus quer fazer maravilhas em nosso meio. E esses dias Deus estava me incomodando muito sobre a reconstrução dos muros, a reconstrução de muros, e eu comecei a perguntar a Deus sobre isso. E o Senhor me levou então para Neemias capítulo 6, verso 15, e eu quero compartilhar com você Neemias capítulo 6, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, traz clareza na tua palavra e incendeia o nosso coração com aquilo que está no teu coração. Fala a nossa mente, as nossas emoções, ministra o nosso coração, conforme só o Senhor pode fazer. Eu coloco isso nessa hora em o nome do Senhor Jesus. Faz transbordar as tuas boas palavras na nossa boca, na nossa mente, na nossa alma, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. A reconstrução dos muros. Deus quer chamar a mim e a você para esse tempo, para nos posicionarmos, para tomarmos nossa posição, para reconstruir os muros da nação. Preste atenção, quando eu estou falando de nação, nós falamos da nação física, Brasil, sim, claro, mas nós estamos falando da nação que cada um carrega, da nação que cada um está imbuído de trazer aqui na terra. Veja bem, a sua família é uma nação. O seu trabalho, a sua empresa é uma nação. A sua escola é uma nação. Enfim, o seu ambiente, a sua vizinhança é uma nação. E Deus quer que você seja um reconstrutor de muros. Um reconstrutor de muros. Reconstruindo os muros da nação. Eu comecei a mergulhar nisso. E a história de Neemias, ela é muito profunda, ela tem muitos ensinamentos para nós. Neemias viveu numa época em que havia se encerrado o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico tinha sido colocado um fim e o povo estava de volta à terra da promessa, estava de volta a Jerusalém. Havia liberdade para o povo voltar para a cidade de Jerusalém. Mas Neemias recebe notícias da cidade e do povo que havia retornado para lá, e a notícia era: olha, os muros de Jerusalém continuam derribados, as suas portas queimadas a fogo. Jerusalém continua destruída, continua oprimida, continua ainda em escassez, em pobreza, em miséria.
E aí o que aquele homem faz? Neemias se põe de joelhos, você vê no capítulo 1 de Neemias, ele se põe de joelhos e ele começa numa intercessão tremenda. Ele se põe numa posição de intercessor, ele se põe na posição da brecha, ele vai para a brecha, ele vai como intercessor, ele vai como adorador e Deus move algo poderoso, poderoso. Deus faz um milagre. Neemias, que era um simples copeiro do rei, de repente recebe ordens do rei, ele se apresenta diante do rei, o rei percebe o semblante dele caído e o rei chama: o que é que está acontecendo com você, Neemias? Ele relata: a minha cidade está destruída, a minha cidade está desamparada, os muros estão queimados. E aí acontece um milagre, Deus dá ordem a Neemias, o rei dá ordem a Neemias para que ele volte para Jerusalém, para que ele vá para a sua terra e dar condições a ele para que ele possa reconstruir os muros da cidade. Ele recebe autoridade, ele recebe bens, provisão para reconstruir os muros da cidade. Assim, Deus quer fazer comigo, com você. Tem algo de Deus para acontecer, tem algo de Deus para realizar. Você crê nisso? Você crê que Deus pode operar na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Você crê que Deus pode operar nessa nação, no Brasil como nação? Deus tem algo para fazer em nós. Eu comecei a perguntar a Deus: Deus, como é isso? Como é que é esse processo? E aí o Senhor me levou para um texto que eu quero ler com você. E Deus me mostrou as duas armas de guerra que nós precisamos utilizar para essa reconstrução de muro. As duas armas de guerra para essa reconstrução dos muros. Está lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 8. Apocalipse, capítulo 5, verso 8, diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que texto tremendo. Aqui nós estamos na visão de João em Apocalipse. Ele vê o trono do Senhor, a glória do Senhor, os 24 anciãos. E esses 24 anciãos se prostram diante do trono. Só que tem um detalhe muito interessante. Eles, nas suas mãos, eles têm duas coisas muito proféticas e muito tremendas. Duas armas de guerra. Duas armas que o Senhor quer usar na minha e na sua vida. Diz que numa mão eles tinham uma harpa. E na outra mão eles tinham as taças com as orações dos santos. Eu comecei a me perguntar a Deus como é que seria essa questão da reconstrução dos muros da nossa nação. A nossa nação, sua casa, sua família, seu trabalho, seus sonhos, a nação como Brasil, como país. Deus começou a falar as duas armas de guerra: adoração e intercessão. Adoração e intercessão. Adoração e intercessão. Deus está nos dando duas armas para essa reconstrução dos muros. Assim como foi lá com Neemias. Neemias se prostrou em intercessão profunda, se prostrou como um adorador a Deus, porque adorar não é só cantar, não é só exaltar cânticos. Adorar é uma posição interior de quem se rende a Deus, de quem rende o seu próprio eu, de quem rende os seus próprios sonhos em detrimento dos sonhos de Deus, a sua própria vontade em detrimento da vontade de Deus. Adorador é aquele que morre para si mesmo e deixa Deus viver através dele. Adoração é, acima de tudo, um ato de rendição a Deus. É um ato do sacrifício, não um sacrifício humano, mas um sacrifício espiritual. Quando eu me rendo, quando eu me prostro ao Senhor. Neemias foi esse intercessor e esse adorador. Neemias usou essas armas de guerra. Deus fez um milagre. O homem de simples copeiro do rei se tornou governador de Jerusalém. De simples copeiro do rei, ele se tornou governador de Jerusalém com ordem, com autoridade para reconstruir os muros da cidade. Querido, querida, em nome do Senhor Jesus, ouça o que Deus está nos falando. Ouça o que Deus está nos falando. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Está tudo dizendo ao contrário. Os prognósticos para esse final de ano são terríveis. Isso é o prognóstico humano.
Mas Deus está dizendo: eis que eu faço coisa nova, eis que eu tenho algo novo, eis que eu tenho algo poderoso para realizar na tua vida, eis que eu tenho algo novo para operar na nação. Você viu há dias atrás, quando uma nuvem de gafanhotos tentava entrar na nação brasileira? Uma nuvem de gafanhotos. Algumas poucas pessoas oraram, alguns poucos intercessores clamaram, alguns poucos adoradores se renderam. Sabe o que houve? Houve um vento, soprou um vento, houve uma mudança climática no sul, no norte da Argentina, sul do Brasil. Soprou um vento e levou a nuvem de gafanhotos. E a nuvem de gafanhotos não entrou no Brasil. Mas todos os homens da área, ligados à área, dizem: olha, eles podem voltar. Olha, cuidado. Olha, eles foram desviados, mas eles podem voltar. Deus está falando, nós precisamos construir os muros da nação. Isso é um sinal profético para nós. Deus, nós precisamos construir, reconstruir os muros. Os muros estão caídos, estão derribados. Por que os muros foram derribados? Por causa do nosso pecado. Por que os muros e por que as portas estão derribadas? Por causa do nosso pecado. Isso vale para o Brasil como país, mas isso vale para a minha casa, para a sua casa. Isso vale para o trabalho, na vida profissional. Isso vale para todas as áreas. Quando os muros estão derribados, as portas queimadas, é porque o maligno encontrou legalidade para fazer isso. E agora nós precisamos reconstruir os muros. Agora o tempo é de reconstruir os muros. O tempo é de novidade de Deus. O tempo é de restauração de Deus. O tempo é de milagre de Deus. Em 52 dias, Neemias chegou numa cidade arruinada, uma cidade destruída. Pensa uma cidade com os muros queimados a fogo. Pensa uma situação desoladora. Pensa uma situação de pobreza. Pensa uma situação de incerteza, de insegurança. Deus usou Neemias. Em 52 dias, ele conseguiu reconstruir todo o muro da cidade de Jerusalém, toda a muralha de Jerusalém. Assim Deus diz, ele pode fazer em 52 dias e até menos 52 dias. Nos próximos 52 dias, Deus pode fazer algo poderoso na sua vida. Deus diz, Deus tem enchido nosso coração com a palavra de que ele tem algo para fazer nesse segundo semestre. Nesse segundo semestre de 2020, Deus tem algo para fazer. E nós precisamos nos posicionar nos muros da cidade, nos muros da nação. Como nós nos posicionamos com a adoração e com a intercessão. Então, em nome do Senhor Jesus, comece a separar o tempo para você orar, para você adorar, para você buscar a face de Deus. Comece a buscar a Deus em todo lugar. Preste atenção, não é só você, aquele momento em que você vai e ora e que você para tudo para orar. Esse tempo precisa acontecer. Se ainda não aconteceu durante todo esse tempo de pandemia, misericórdia, precisa acontecer na sua vida. É hora de acontecer na sua vida. Você tem um tempo para Deus, para buscar a face de Deus, para clamar o nome do Senhor. Mas além disso, Deus está nos chamando para uma postura interior. Deus está nos chamando para uma postura de adoradores e de intercessores. Lá em Neemias, enquanto eles reconstruíam os muros, diz que eles, com uma mão eles reconstruíam, eles trabalhavam, com a outra mão eles estavam com a espada na mão. Significa o seguinte, irmão, nós temos que estar alerta em todo o tempo. Deus quer te usar como intercessor, como adorador, intercessor, adorador em todo o tempo. Fica ligado no seu trabalho, fica ligado nas suas atividades, fica ligado em tudo que você se dispõe a fazer. Deus quer te usar como uma postura de um guerreiro, de uma guerreira que ora, que intercede, que adora em todo o tempo.
Fica ligado em Deus, fica ligado em Deus, firma seus propósitos. É tempo de fazer propósitos em Deus, é tempo de firmar propósitos com o Pai. Faça seus propósitos de jejum, de adoração, faça seus propósitos, mas busque a Ele, busque a Ele. Estamos no início do segundo semestre e Deus tem algo para fazer ainda esse ano na tua história e na sua vida. Não deixe as más notícias te contaminar, não deixe as más notícias te derribarem. Deus está te levantando, Ele quer te levantar e essa palavra é para isso, é para que você se levante. Mas não se levante na força do seu braço, não se levante na altivez da sua alma. Você se levante para assumir sua posição nos muros, assumir a sua posição nos muros da cidade, como adorador, como intercessor, como adoradora, como intercessora. E aí Deus vai fazer. Deus vai fazer algo que vai te escandalizar. Deus vai fazer algo que vai te escandalizar. Creia na palavra profética do Senhor. Este é um alerta profético para você. Se posicione nos muros. Se posicione nos muros. É uma posição interior, repito. É uma disposição interior. Além do tempo que você dedica para orar, para ler a Bíblia, além daqueles 15 minutinhos que você deve separar todo dia para orar, para ler a Bíblia, para buscar a face de Deus, é a sua disposição interior de dizer: Deus, eis-me aqui, eu creio na tua palavra. Eu creio que o Senhor pode fazer algo sobrenatural. Eu creio no teu milagre. Eu creio que o Senhor pode fazer aquilo que para o homem é impossível. Eu creio que o Senhor pode reverter a maldição em bênção. Reverter toda a maldição em bênção tremenda. Hoje, quando nós olhamos para o Brasil como nação, como país, o Brasil está sendo achincalhado aí fora. O Brasil está sendo chamado do país que perdeu a guerra para o Covid. O Brasil está sendo chamado como mau exemplo, como o país onde tudo desandou, onde tudo deu errado. Isso está sendo falado aí fora, mas ouça o que Deus diz para você. Não importa o que estão falando a respeito de você, não importa o que estão falando a respeito da sua casa, não importa o que estão falando a respeito do teu trabalho, Deus está dizendo que Ele quer fazer um milagre. Deus está dizendo que Ele quer fazer um milagre. Um milagre. E para isso Ele está te chamando a se posicionar no muro. A se posicionar no muro, fechando as brechas. Fechando as brechas significa arrependimento de pecados, confissão de pecados, fechando as brechas e se posicionando como um adorador, como um intercessor. Amém, amém. Quero completar isso, já quero completar essa palavra, deixando para você o texto de Zacarias, capítulo 2, verso 5. Zacarias, capítulo 2, verso 5, ele diz assim: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ouça o que Deus diz: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Se posiciona, irmão, se posiciona, irmã. Se posiciona como adorador intercessor, com a sua harpa na mão, com a sua taça de incenso na mão. Se posiciona, se prostra diante de Deus. Se move com uma disposição interior. Deus tem milagre para fazer. Deus tem milagre para fazer. Quero orar por você. Em nome do Senhor Jesus. Pai, Deus, Tu és Deus de milagres. Tu és Deus de poder. Tu és Deus do sobrenatural. Meu Deus, nessa hora os nossos ouvidos se voltam para o que o Senhor está dizendo. Nessa hora, meu Deus, os ouvidos da nossa alma e os nossos ouvidos espirituais se voltam para o que o Senhor está dizendo. Não importam as má notícias, não importam as más previsões, não importam as previsões pessimistas, não importa toda a situação de calamidade que parece se instaurar ao nosso redor. Nessa hora, nossos ouvidos se colocam à tua disposição, Deus, para ouvir a tua palavra e para crer na tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus, nessa hora nós queremos declarar que nós cremos.
Nós cremos na tua palavra de restauração dos muros. Nós cremos na tua palavra de milagre. Nós cremos na tua palavra de que o Senhor é Deus poderoso, que pode fazer mesmo uma cidade em ruínas, mesmo uma cidade com muros queimados, com portas queimadas. O Senhor pode fazer um milagre em tempo recorde. Em tempo recorde, em 52 dias, o Senhor restaurou os muros de Jerusalém. Assim o Senhor restaurará a nossa sorte. Assim o Senhor restaurará a nossa casa, a nossa família. Assim o Senhor restaurará os nossos sonhos, os nossos projetos. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo esta vida que está ao alcance dessa palavra. Eu abençoo esta vida que está ao alcance dessa ministração. E eu declaro sobre esta vida fé. Fé sobrenatural. Fé no Deus da provisão. Fé no Deus que move milagres, em o nome do Senhor Jesus. E eu declaro sobre esta vida que esta é uma pessoa que se colocará na posição nos muros da sua casa, nos muros da sua própria vida, nos muros da nação chamada Brasil. Se colocará nos muros da sua posição como adorador, como intercessor e verá a glória de Deus. Em o nome do Senhor Jesus, profetizo o milagre do Senhor, o milagre do céu sobre esta vida, um milagre que escandalizará muitos e todos saberão que foi o Senhor que fez essa obra. Todos saberão que foi o Senhor que fez esta obra. Oh, aleluia, oh, aleluia. Nós cremos assim, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, eu creio. Creia, receba, tem algo borbulhando, tem algo da parte de Deus. Tem muita guerra espiritual. Tem muita guerra espiritual sendo travada. Por isso nós precisamos nos colocar na posição nos muros. Por isso nós precisamos ir como intercessor e como adorador, intercessor e adoradora. A guerra espiritual está sendo travada, mas Deus diz que se você se colocar na brecha, se você se colocar na sua posição, Ele vai fazer o milagre. Deixa eu só orar. Se por acaso você que está assistindo esse vídeo nunca confessou a sua vida a Jesus, nunca entregou sua vida a Jesus, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você nunca fez essa oração, quero te dar a oportunidade de você fazer isso agora, nessa hora. Repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Me arrependo dos meus pecados e declaro: Jesus, entra na minha vida e faz morada. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém, amém. Pai, eu abençoo essa vida que fez essa oração com sinceridade de alma, com sinceridade de coração, reconhecendo-se como pecador e recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pai, entra, opera os teus milagres, opera o novo nascimento, o milagre da vida que só o Senhor pode operar, e faz coisa nova e restaura essa história para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Querido, querida, um grande beijo, um grande abraço, firme na promessa, firme naquilo que Deus está falando. Coloque os seus ouvidos à disposição de Deus. Amém? Se você puder, espalhe essa palavra aonde você puder, os 4 cantos que você puder, coloque essa palavra. Se inscreva aí no canal, curta o vídeo, tudo isso faz com que essa palavra circule e possa atingir muito mais vidas em o nome do Senhor Jesus. Um grande beijo, um grande abraço. Deus te abençoe. Shalom.